O tipo de composição desses planos, independente de quais sejam, eu entendo que são de três formas, três maneiras separadas. O limitado, um plano de serviço com limite. O ilimitado, o plano de serviço que, na sua visão inicial, não tem limite. E o plano duplo, ou seja, um plano de serviço que contempla os dois cenários na composição da oferta dele. O limitado, imagine que é um pacote individual ou compartilhado. Por exemplo, telefonia móvel, cada linha da empresa tem 100 minutos para fazer ligações. Ou um plano compartilhado, cada linha da empresa tem um uso de até 500 minutos, juntando todas as 10 linhas. É possível ter isso, existem planos que têm essa composição. Então é um plano limitado. Banda larga, mais difícil você encontrar um limite, mas é bom você ficar ciente que tem essa possibilidade. No ilimitado, você tem, por exemplo, um plano de telefonia onde você faz ligações ilimitadas. Porém, é vendido como ilimitado, mas a Anatel ela regulamenta os planos e com a composição você não pode ter ilimitado para full time, ou seja, uso a todo tempo de toda maneira. Ele tem que ter um limite. Então, mesmo que você veja lá a voz ilimitada, mas ela deve ter um limite. Vou dar aqui 200 mil minutos, 100 mil minutos, 10 mil minutos, 2 mil minutos. Eles têm que ter um limitador desse, entre aspas, ilimitado. Então, você tem que ficar ciente disso quando você for fazer a contratação de um plano, seja de voz ou seja de dados. E a parte de banda larga, existe o plano ilimitado, mas também tem uma parte de franquia. Ou seja, se você chegar em determinado ponto, você pode ter a velocidade reduzida ou simplesmente não ter mais o uso do serviço. Na telefonia móvel, habitualmente você chega no pacote que você tem contratado, limitado, e aí ele reduz a velocidade. Porém, existem planos também que são possíveis de você ter uma internet ilimitada, mas em determinado valor, ou seja, quando você chegar em um determinado consumo, ele reduz a velocidade ou pode chegar a bloquear o serviço. Você vai ver muito mais isso com o uso do 5G, que aí você vai ter muito mais consumo de internet de uma maneira não habitual, hoje para pessoas que utilizam 3G, por exemplo, 4G, e você vai consumir rapidamente o pacote. Então, vai ter uma composição diferente, principalmente para esse público. E a parte dupla, ou seja, quando é que você tem um combo, ou seja, um conjunto das ofertas, mesmo sendo de apenas um tipo de serviço, limitado e ilimitado, na maioria das vezes na parte de telefonia móvel, que você tem uma linha com dados com 500 megas, e voz ilimitada. É um exemplo que você tem a junção das coisas, mas eu prefiro analisar de forma individual. Olha a primeira parte de voz, olha depois a parte de dados ou vice-versa, porque eu acho que assim você consegue otimizar mais a parte de recursos da empresa. Você consegue reduzir custos a curto e a longo prazo analisando de forma separada.